Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Uma vez estamos aqui para mais um dia de análise dos nossos palpites. 0h30 da manhã temos então Orlando City contra Cincinnati a contar pela 11ª rodada da MLS, a Liga Americana, onde encontramos o Orlando que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, 9 golos marcados e 7 golos sofridos. Vai enfrentar um Cincinnati que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, sei que está certo, 7 golos marcados, 7 golos sofridos. E nos confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Orlando, 1 empate e 2 vitórias para o Cincinnati. Nos dados complementares, vemos um Orlando que sofreu golo primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Orlando não venceu 8 dos últimos 10 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e teve ambas marcas em 4 dos últimos 4. Já o Cincinnati teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4, teve ambas marcas em 7 dos últimos 8 e em confrontos diretos Cincinnati ganhou e empatou 4 dos últimos 5 e teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 7 jogos. Então para essa partida a gente vai fechar com mais de 1,75 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 0h30 temos Inter de Miami, New York City Red Bulls a contar pela 11ª rodada da Premier League ainda, da MLS, onde vemos um Inter de Miami ou Barcelona sub-40 se preferirem, com um histórico de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e marcou 13 golos e sofreu 7. Vai enfrentar New York Red Bulls, que vem com um histórico de 1 vitória, 4 empates e 0 derrotas, 6 golos marcados, 5 golos sofridos. Nos confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Inter de Miami, 1 empate e 2 vitórias para o New York City. Em confrontos diretos vemos o Inter de Miami que teve mais de 2 gols e meio em 12 dos últimos 13 jogos. Inter de Miami venceu 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 11 dos últimos 12. Inter de Miami sofreu golo primeiro em 5 dos últimos 5 jogos e teve ambas marcas, os jogos do New York City, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 jogos, e New York ganhou e empatou 3 dos últimos 14 jogos. Já nos confrontos diretos, New York Red Bulls venceram 3 dos últimos 4 jogos. Então para essa partida a gente vai fechar com mais de 1,75 e passar para as análises dos palpites do jogo seguinte. 14 horas, Chelsea contra o West Ham a contar pela 36ª rodada da Premier League. Vemos um Chelsea, antes de falarmos do Chelsea, eu quero dizer que temos um projeto novo no nosso chat. Se você estiver interessado num projeto um pouco mais ambicioso, o projeto é este, um projeto com odds muito maiores do que estamos habituados, mas claro que será só no chat. Se você estiver interessado, corra agora enquanto há tempo, porque brevemente iremos fechar. Vá para a nossa página do Facebook, envie-nos uma mensagem para que a gente possa adicionar você no chat, mas vá mesmo correndo, porque em algum tempo a gente vai fechar. É simplesmente para preparar todo mundo lá no chat, para que assim que começar, na verdade começou ontem sim, os jogos deste projeto começaram hoje e já estamos vencendo. Termina no dia 5, começa dia 4, termina no dia 5, mas para você estar muito bem clarificado sobre este projeto, vá lá, a gente vai adicionar você de graça. Por agora, de graça, não temos confusão nenhuma, vamos capacitar todo mundo para que possamos lucrar todos. Estávamos a dizer que o Chelsea vem com um histórico de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 10 golos marcados e 10 golos sofridos. Vai enfrentar um West Ham que vem com um histórico de 0 vitórias, 2 empates e
3 derrotas, 5 golos marcados e 12 golos sofridos. E nos confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Chelsea, 1 empate e 2 vitórias para o West Ham. Em dados complementares, tivemos um Chelsea que não venceu 4 dos últimos 5 jogos, teve mais de 3 golos e meio em 10 dos últimos 11 e Chelsea sofreu o golo primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Já o nosso West Ham teve ambas marcam em 7 dos últimos 8 jogos, não venceu 8 dos últimos 9 e em confrontos diretos o Chelsea ganhou, empatou 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5, teve menos de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 16h30 temos Liverpool contra o Tottenham a contar pela 36ª rodada da Premier League, onde encontramos um Liverpool que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empates e 2 derrotas, 6 golos marcados e 6 golos sofridos. Vai enfrentar um Tottenham que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empates e 2 derrotas também, 8 golos marcados e 10 golos sofridos. E nos confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Liverpool, 2 empates e 1 vitória para o Tottenham. E em dados complementares encontramos um Liverpool que ganhou, empatou 3 dos últimos 4 jogos. O Tottenham teve ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos. Tottenham não venceu em 3 dos últimos 4, teve mais de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. E o Liverpool nos confrontos diretos ganhou, empatou 9 dos últimos 10, teve ambas marcam em 8 dos últimos 9 e teve menos de 3.5 em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20h30 temos Famalicão contra Benfica, 32ª rodada da Primeira Liga de Portugal. Vemos então um Famalicão que vem com um histórico de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 7 golos marcados e 8 golos sofridos. Vai enfrentar o Benfica que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empate e 1 derrota, 11 golos marcados e 4 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos 0 vitória para o Famalicão, 1 empate e 4 vitórias para o Benfica. Em dados complementares vemos um Famalicão que não venceu 4 dos últimos 4, Famalicão sofreu o golo primeiro em 3 dos últimos 4 e Famalicão perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos também. Já o Benfica venceu 4 dos últimos 5 e teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos. E nos confrontos diretos o Benfica venceu 7 dos últimos 8, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 e Benfica ganhou o primeiro, marcou o primeiro em 9 dos últimos 10 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar com o Benfica, ganha o empate e seguir para as análises dos jogos seguintes. New York City contra Colorado, 11ª rodada da MLS, onde encontramos um New York que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, 8 golos marcados e 3 golos sofridos. Vai enfrentar o Colorado que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 11 golos marcados, 7 golos sofridos. Em confrontos diretos temos 3 vitórias para o New York City, 2 empates, 0 vitórias para o Colorado. Dados complementares encontramos, como estávamos a dizer, em dados complementares temos um New York City que teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. New York marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 e New York venceu 3 dos últimos 4. Já o Colorado teve ambas marcam em 9 dos últimos 11 jogos. Colorado ganhou e empatou em 4 dos últimos 5 e teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 também. Colorado marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. E em confrontos diretos, New York City ganhou e empatou 6 dos últimos 6 jogos em que essas duas equipes se defrontaram e teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar com mais de 1,75 e seguiremos em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 5 de maio de 2024. Se não for pedir muito, agradeceria mesmo demasiado se deixasse o seu like, porque isso nos ajuda a crescer aqui no YouTube e ajuda-nos a saber quantos estão realmente gostando do nosso conteúdo, quantos estamos a ajudar, porque a gente faz tudo isso de graça e queríamos sentir apenas um feedback daí do pessoal do outro lado. Dia 5 de maio, palpite facilitado.
quer dizer, facilitado não, até é preocupante. Significa que os jogos das principais ligas europeias já estão a se despedir, por isso aqui no domingo, repare que no domingo estamos a trabalhar simplesmente com equipes norte-americanas, onde encontramos 21 horas New York City contra o Colorado, mais de 1,75 e às 0h30 temos Orlando City contra o Cincinnati, mais de 1,75. Dito isto, este é o penúltimo número do nosso ID. O último naturalmente está no final do vídeo, onde vamos nos encontrar então para finalizar. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.